Quanto mais de perto o homem está conjunto ao Senhor, mais se torna sábio. Pois que no homem por criação, e, por conseguinte desde o nascimento, há 3 graus de vida, como acaba de ser dito, número 32, há principalmente nele 3 graus da sabedoria. Estes graus é que são abertos no homem segundo a conjunção. São abertos segundo o amor, pois o amor é a conjunção mesma. Todavia, a elevação do amor segundo os graus não é percebida senão obscuramente pelo homem, mas a elevação da sabedoria é percebida claramente naqueles que sabem e veem o que é a sabedoria. A razão pela qual os graus da sabedoria são percebidos é que o amor entra pelas afeições nas percepções e nos pensamentos, e que estes se apresentam à vista interna da mente, a qual corresponde à vista externa do corpo. Daí vem que a sabedoria aparece, e não do mesmo modo a afeição do amor que a produz. Dá-se com isto como com todas as coisas que são feitas efetivamente pelo homem. Nota-se como são operadas pelo corpo, mas não como são pela alma. Do mesmo modo também percebe-se como o homem medita, percebe e pensa, mas não como a alma destas meditações, percepções e pensamentos, que é a afeição do bem e do vero, as produz. Todavia, há 3 graus da sabedoria, o natural, o espiritual e o celeste. No grau natural da sabedoria está o homem enquanto vive no mundo. Este grau nele pode então ser aperfeiçoado ao mais alto ponto, e não obstante não pode entrar no grau espiritual, porque este grau não está ligado ao grau natural por continuidade, mas lhe é conjunto pelas correspondências. No grau espiritual da sabedoria está o homem depois da morte, e este grau também é tal que pode ser aperfeiçoado ao mais alto ponto, mas não obstante não pode entrar no grau celeste da sabedoria, porque este grau também não está ligado ao grau espiritual por continuidade, mas lhe é conjunto pelas correspondências. Por estas explicações, pode-se ver que a sabedoria pode ser elevada em razão tríplice, e que em cada grau ela pode ser aperfeiçoada em razão simples até o seu mais alto ponto. Aquele que apreende as elevações e as perfeições destes graus pode de alguma sorte perceber o que se diz da sabedoria angélica, que é inefável. Esta sabedoria também é de tal modo inefável que 1000 ideias do pensamento dos anjos, segundo sua sabedoria, não podem apresentar senão uma única ideia do pensamento dos homens, segundo sua sabedoria. Estas 999 outras ideias do pensamento dos anjos não podem entrar, pois são sobrenaturais. Que assim seja, é o que me foi dado saber muitas vezes por viva experiência. Mas, como foi dito precedentemente, ninguém pode entrar nesta sabedoria inefável dos anjos senão pela conjunção com o Senhor, e segundo esta conjunção, pois o Senhor só abre o grau espiritual e o grau celeste, mas somente naqueles que são sábios pelo Senhor, e são sábios pelo Senhor os que rejeitam para fora deles o diabo, isto é, o mal. 35. Não se creia, porém, que alguém tenha a sabedoria pelo fato de saber muitas coisas, de percebê-las em uma certa luz, e poder falar delas com inteligência, a não ser que a sabedoria seja conjunta ao amor, pois o amor por suas afeições a produz. Se não foi conjunta ao amor, é como um meteoro no ar que se dissipa, e como uma estrela cadente. Mas a sabedoria conjunta ao amor é como a luz permanente do sol e como uma estrela fixa. O homem tem o amor da sabedoria tanto quanto tem em aversão à turba diabólica, isto é, as cobiças do mal e do falso. 36. A sabedoria, que vem a percepção, é a percepção do vero pela afeição do vero, principalmente a percepção do vero espiritual, pois há o vero civil, o vero moral e o vero espiritual. Aqueles que estão na percepção do vero espiritual pela afeição deste vero estão também na percepção do vero moral e na percepção do vero civil, pois a percepção do vero espiritual é a alma destas percepções. Falei por vezes da sabedoria com os anjos, que me disseram que a sabedoria é a conjunção com o Senhor, porque o Senhor é a sabedoria mesma, e que nesta conjunção entra aquele que rejeita para longe de si o inferno, e que entra nela na mesma proporção em que o rejeita. Eles me disseram que representam a sabedoria como um palácio magnífico e muito bem ornado, ao qual se sobe por 12 degraus. Que ninguém sobe ao primeiro degrau senão pelo Senhor por meio da conjunção com ele. Que cada um sobe segundo a conjunção, e que, à medida que sobe, percebe que ninguém é sábio por si mesmo, mas que se é sábio pelo Senhor.
Além disso, também, que as coisas que se sabe são relativamente as que não se sabe, como são algumas gotas de água relativamente a um grande lago. Pelos 12 degraus do palácio da sabedoria são significados os bens conjuntos aos veros e os veros conjuntos aos bens. Quanto mais de perto o homem está conjunto ao Senhor, mais é feliz. O que foi dito acima, número 32 a 34, dos graus da vida e da sabedoria segundo a conjunção com o Senhor, pode também ser dito dos graus da felicidade. Com efeito, as felicidades, ou as beatitudes e as alegrias, sobem conforme os graus superiores da mente, que são chamados grau espiritual e grau celeste, são abertos no homem, e estes graus após sua vida no mundo crescem eternamente. 38. Todo homem que está nos prazeres das cobiças do mal nada pode saber dos prazeres das afeições do bem em que está o céu angélico, interiores da mente, dimanam daí para o corpo, e aí excitam coisas impuras que titilam as filhas. Como consequência do prazer da mente segundo as cobiças nasce o prazer do corpo, em que consistem e quais são as coisas impuras que titilam as filhas de seu corpo. Cada um depois da morte pode sabê-lo no mundo espiritual. São, em geral, coisas cadaverosas, excrementiciais, estercorosas, medorosas e urinosas, pois seus infernos abundam em semelhantes impurezas, que são correspondências, como se vê no Tratado do Divino e da Divina Sabedoria, número 422 a 424. Mas depois que entraram no inferno, estes prazeres vergonhosos são mudados em tormentos medonhos. Isto foi dito a fim de que se possa compreender em que consiste e qual é a felicidade do céu, de que agora vai se falar, pois cada coisa é conhecida por seu oposto. 39. As beatitudes, as alegrias, os prazeres e os encantos, em uma palavra, as felicidades do céu, não podem ser descritas por palavras, mas podem no céu ser percebidas pelos sentidos. Com efeito, o que só é percebido pelos sentidos não pode ser descrito, porque isso não cabe nas ideias do pensamento, e, por conseguinte, não cabe tampouco em palavras. Pois o entendimento vê somente, e vê as coisas que pertencem à sabedoria ou ao vero, e não as que pertencem ao amor ou ao bem. É por isso que essas felicidades são inexprimíveis, mas não obstante sobem no mesmo grau que a sabedoria. Suas variedades são infinitas e cada uma é inefável. Eu o ouvi dizer, e o percebi. Mas estas felicidades entram à medida que o homem afasta as cobiças do amor do mal e do falso como por si mesmo, e não obstante pelo Senhor, pois estas felicidades são as felicidades das afeições do bem e do vero, e estas afeições são opostas às cobiças do amor do mal e do falso. As afeições do amor do bem e do vero têm seu começo no Senhor, assim no íntimo, e daí se espalham nos inferiores até os últimos, e assim enchem o anjo, e fazem com que todo ele seja por assim dizer uma delícia. Tais felicidades, com variedades infinitas, estão em cada afeição do bem e do vero, sobretudo nas afeições da sabedoria. 40. Os prazeres das cobiças do mal e os prazeres das afeições do bem não podem ser comparados, porque interiormente nos prazeres das cobiças do mal há o diabo, e interiormente nos prazeres das afeições do bem há o Senhor. Se se quer comparações, os prazeres das cobiças do mal não podem ser comparados senão aos prazeres lascivos das rãs nos pântanos, e aos das serpentes nos lugares infectos. E os prazeres das afeições do bem podem ser comparados às delícias das mentes, anime, nos jardins e nos canteiros matizados de flores. Com efeito, coisas semelhantes às que afetam as rãs e as serpentes afetam também nos infernos aqueles que estão nas cobiças do mal. E coisas semelhantes às que afetam as mentes nos jardins e nos canteiros afetam também nos céus aqueles que estão nas afeições do bem. Pois, como foi dito acima, as coisas impuras afetam por correspondência os maus, e as coisas puras afetam por correspondência os bons. 41. Por isto, pode-se ver que quanto mais de perto alguém está conjunto ao Senhor, mais se torna feliz. Mas esta felicidade se manifesta raramente no mundo, porque o homem está então em um estado natural, e o estado natural comunica com o espiritual não por continuidade, mas por correspondência.
E esta comunicação não é sentida senão por uma sorte de repouso e de paz da mente. Anime, o que acontece, sobretudo após os combates contra os males. Mas quando o homem despe o estado natural e entra no estado espiritual, o que acontece após sua saída do mundo, a felicidade acima descrita se manifesta sucessivamente. Quanto mais de perto o homem é conjunto ao Senhor, mais lhe parece distintamente que ele se pertence, e mais nota claramente que pertence ao Senhor. Pela aparência, quanto mais alguém foi conjunto ao Senhor, menos se pertence. Uma tal aparência está em todos os maus, e também naqueles que, segundo sua religião, creem que não estão sob o jugo da lei, e que ninguém pode fazer o bem por si mesmo. Pois uns e outros não podem ver de outro modo, senão que não poder nem pensar nem querer o mal, mas unicamente o bem, é não se pertencer. E porque aqueles que foram conjuntos ao Senhor não querem e não podem nem pensar nem querer o mal, eles concluem em si mesmos, segundo a aparência, que isso é não se pertencer. E entretanto é absolutamente o contrário. 43. Há um livre infernal e há um livre celeste. É do livre infernal pensar e querer o mal, e tanto quanto as leis civis e morais não o impedem de pronunciar e fazer. Ao contrário, é do livre celeste pensar e querer o bem, e tanto quanto se pode pronunciá-lo e fazê-lo. Tudo que o homem pensa, quer, pronuncia e faz segundo o livre, ele o percebe como seu, pois todo livre para cada um vem do seu amor. É por isso que os que estão no amor do mal não podem senão perceber que o livre infernal é o livre mesmo, mas os que estão no amor do bem percebem que o livre celeste é o livre mesmo, por consequência uns e outros percebem que o oposto é o servil. Mas a verdade é que ninguém pode negar que um ou outro seja o livre, pois dois livres opostos entre si não podem, cada um em si, ser livres. Além disso, não se pode negar que ser conduzido pelo bem não seja o livre, e que ser conduzido pelo mal não seja o servil. Pois ser conduzido pelo bem é ser conduzido pelo Senhor, e ser conduzido pelo mal é ser conduzido pelo diabo. E que em seguida tudo o que pensam pela sabedoria se apresenta como vindo deles mesmos, assim como sendo deles. E que por isto se faz a conjunção recíproca. 45. Como a divina providência do Senhor tem por fim um céu angélico proveniente do gênero humano, segue-se que ela tem por fim a conjunção do gênero humano com o Senhor. Número 28 a 31. Além disso, também que ela tem por fim que o homem seja conjunto a ele cada vez de mais perto. Número 32, 33, pois assim o homem tem um céu mais interior. Além disso, ainda, que ela tem por fim que o homem por esta conjunção se torne mais